Esse é o John, um dia normal de lazer com a sua família, já sente, né, algumas dores nas costas. John, ele é um funcionário que tem uma rotina comum de trabalhar sentado, passa horas sentados por dia. E o John já tem um histórico de sentir algumas dores, né, diárias recorrentes, em que a gente já sabe que com esse histórico o paciente já tem alguns comprometimentos mais internos, como no disco intervertebral, como está mostrando na imagem. Geralmente acontecem essas fissuras, né, essas rachaduras posterolaterais, onde começa a irritar o próprio disco e as estruturas em volta, estruturas que são ricamente inervadas. E é uma lesão também que ocupa espaço, né, obstruindo o movimento também. Por isso que tem essa característica. Uma característica comum de quem tem esse problema é relatar que tem dor também durante a madrugada e quando acorda de manhã tem muita dificuldade, além da dor, dificuldade de movimentar. Para dirigir, né, outra posição sentado já começa a ter incômodo também. E final de semana, para quem pratica esporte como o John, ele teve um imprevisto que foi pegar peso, né, do sua sacola de taco. E aí, o machucado teve uma apresentação agora diferente, né, a dor começou a espalhar. O que provavelmente acontece que a herniação do disco tem aumentado, né, pelo comprometimento de mais estruturas, assim como o nervo ciático. E uma característica comum é de tentar alongar o nervo, porque ele está sendo machucado. Mas a grande questão é que não o alongamento vai favorecer a melhora do problema. Então, o que muita gente faz é isso, né? Abandona, a primeira coisa é a atividade de lazer como atividade física. É comum também ter dificuldade para se levantar, para quem tem esse tipo de problema. E ao utilizar alguns métodos, né, comuns, populares, que é colocar a bolsa térmica e deitar de lado. E ser submetido a uma avaliação quanto a exame de imagem e recomendado após essa avaliação o uso de medicamentos e sessões de fisioterapia. Isso é muito comum ser observado aí dia a dia no Brasil. Geralmente sessões de fisioterapia convencional mexe com um método somente passivo, né, em que o paciente recebe alguma coisa e geralmente não tem se demonstrado pelo relato dos pacientes e também nos estudos que não tem bons resultados. O paciente continua sem saber o que fazer e continua com dor. E aí a dor continua na perna esquerda, inclusive. Ela já não é mais local. E aí, como que muitos pacientes fazem quando encontram a nossa clínica, é procurar outra alternativa de tratamento. Né? Nesse caso aí, encontrando um especialista no método Marquinhos. De uma forma rápida do que é feito na consulta, o paciente já passou pelo histórico e foi submetido a testes de movimento, começando pela postura. A gente analisa o que está acontecendo quanto à lesão, movimentando o paciente sentado e alguns movimentos em pé, para descobrir o padrão de resposta da dor. E aí você nota alguns movimentos que pioram a dor do John e alguns e outros que estão bloqueados. Determinado, né, por esse exame, a gente começa um teste de movimentos repetidos. No caso do John, ele recebeu aí a instrução para fazer esse movimento, chama extensão deitado. E foi identificada essa redução no disco imediata, porque foi identificado que o deslocamento do John é posterior, pelos relatos dele, da sua rotina, e no teste de movimentos repetidos, confirmando isso. Então, após que é identificado de uma forma rápida no vídeo, né, a estratégia correta para o John seguir, a gente passa a estratégia que tem que ser feita. No caso aí, o John entrou com um pouquinho mais de força para reduzir mais rápido a dor. Isso pode ser visto na consulta, né? E nas outras visitas a gente vê se muda ou não a estratégia de carga do paciente ou de direção do movimento. Descoberto isso, a gente passa instruções de prevenção.
prevenção, o que que melhora ou piora, no caso do John, sentado, né, corrigido ou relaxado. Em casos como esse, né, em que a principal causa é a posição sentada e que o paciente responde com essa direção, é orientado, por exemplo, o auxílio de um rolo lombar Mackenzie, que vai ajudar ele a manter diariamente mais essa cicatrização do problema articular. Aí, no caso, o John conseguiu determinar a estratégia e continuou os exercícios em casa, começou a ter uma vida normal. Um problema foi descoberto aí pela fisioterapeuta de origem mecânica. Ele vai fazer isso até que a dor dele acabe 100%. E continuar com noções também de prevenção, até mesmo no trabalho. Aí, no caso, o paciente está satisfeito. Isso pode ser visto em até 70%, somando 90% dos casos agudos e 60% dos casos crônicos, em média, de redução rapidamente reversível. Obrigado.